Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Com o aumento da oferta do crédito e a opção de compras parceladas, a população das periferias brasileiras teve acesso a bens de consumo como televisão e geladeira. Mas será que isso representou uma superação da pobreza? É esse o tema abordado no livro Parcelado: Dinâmicas de Consumo na Periferia, de Cauê Lopes dos Santos. E é ele que eu recebo hoje aqui no BDF Entrevista para falar mais sobre essa pesquisa. Obrigada por estar aqui com a gente, Cauê. Obrigado você, Raquel. É um prazer falar com vocês no BDF hoje. Conta pra gente, então, como que nasceu a ideia de tratar desse tema. Olha, esse tema e essa pesquisa que resultou no livro, ela se inicia durante o meu mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pesquisa que eu realizei com orientação do professor João Sete Whittaker Ferreira, né, na FAO. Embora a pesquisa oficialmente tenha começado no mestrado, meu interesse em olhar para as questões de consumo já surge na graduação, na geografia da USP também, da FEFELESH, com uma pesquisa que eu desenvolvi de iniciação científica sobre as financeiras que atuavam no centro da cidade de São Paulo. Não sei se as pessoas estão lembradas do que eram as financeiras, aquela sociedade de crédito, financiamento e investimento, que estavam localizadas nos subcentros de consumo popular e que ofereciam empréstimos pessoais, crédito pessoal para a população de baixa renda, né? Essa pesquisa eu desenvolvi sob orientação da professora Maria Laura Silveira, no Departamento de Geografia da USP, e ela foi escalonando o meu interesse em interpretar as dinâmicas de consumo da população de baixa renda nos bairros periféricos, que virou a pesquisa de mestrado na FAO. Mas é importante ser dito que depois da defesa do mestrado, em 2011, eu segui estudando esse tema, embora não tenha sido o tema do meu doutorado, eu segui estudando o tema em paralelo, e aí chegou a conclusão, os esforços chegaram na conclusão que é este livro, né? Então, é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa na periferia da nossa cidade, da nossa metrópole. As Casas Bahia acho que é o exemplo mais emblemático, né, dessa coisa do crediário, da compra parcelada. Conta um pouquinho como que nasce, em que contexto nasce esse modelo de negócio. Esse modelo de negócio que a gente vem observando e que talvez as Casas Bahia sejam hoje um dos principais representantes, mas não só, né? A gente tem Magazine Luiza, a gente tem outras redes varejistas, elas surgem há já bastante tempo, década de 60, 70, a gente já tem elas presentes no território, mas elas vão ganhando força, sobretudo a partir dos anos 90, dos anos 2000, 2010, né? Elas vão se localizando em áreas estratégicas da cidade e talvez elas sejam as empresas que mais conhecem o território brasileiro, né? Que mais conhecem a população de baixa renda. Esse modelo do crediário foi sendo estabelecido aos poucos e, com o tempo, ele foi ganhando maior institucionalidade na medida em que o sistema financeiro passou a compor junto com essas redes de varejo, né? Então, todas elas têm parcerias com grandes bancos, né? Então, a gente tem um sistema que vai sendo levado para a população de baixa renda e que vai construindo gradualmente essa lógica de consumo parcelado, que é uma lógica muito brasileira, embora não seja exclusivamente brasileira. Tem um estudo dos anos 80, que é da professora Hermínia Maricato, da FAO, e do Telmo Pamplona, também da FAO, que eles estudaram a presença de bens modernos na casa dos proletariados, dos proletários de Osasco, né? Dos operários de Osasco. E o que eles chegaram à conclusão é de que existiam esses objetos modernos, televisão, geladeira, na casa desses operários, mas a forma de aquisição estava ligada ao entesouramento, ou seja, trabalhava-se, juntava-se o dinheiro e comprava-se o objeto. Então, essa lógica do entesouramento, ela esteve presente, ela viabilizou um consumo desses produtos na casa de algumas famílias da periferia. Só que o que a gente observa na atualidade, sobretudo a partir do final da década de 90 e início do século 21, é a lógica do parcelamento, quer dizer, da compra através do empréstimo, né, do crediário de objetos. Essa é a novidade que a gente vai ter. E aí, retomando então a pergunta, né, essas redes varejistas associadas a grupos financeiros vão se tornar o principal motor para essa lógica de consumo. Vou ler um trechinho aqui do livro. Abre aspas, a ampliação do crédito formal foi incorporada como parte integrante da estratégia de inclusão social, operando como um instrumento da política econômica, fecha aspas. Isso você está falando ali do início dos anos 2000, né, nos primeiros governos Lula. Então, isso que era um modelo de negócio acabou virando uma política de Estado mesmo? Explica um pouquinho essa mudança.
A lógica bom, a gente tem que observar que esse processo ele foi se constituindo ao longo do tempo, né, gradualmente. O sistema financeiro brasileiro ele vai criando as condições, sobretudo a partir de meados da década de 90, para capilarizar os seus produtos de crédito para populações da classe C, D e E, né? Então, vão ser ofertados cada vez mais linhas de crédito com condições de parcelamento mais extensas e maiores taxas de juros voltadas a esse segmento da população, esse amplo segmento da população, né? E aí você tem junto uma lógica de redes varejistas articuladas a sistema financeiro que vai viabilizar a oferta desses produtos, né? Quando no livro eu indico uma espécie de uma política econômica ligada a essa lógica de consumo, está muito atrelada ao entendimento de que o consumo de bens elétricos e eletrônicos é uma das variáveis que melhoraria as condições de vida da população. E é mesmo, eu estou plenamente de acordo com isso, né? Acho que a gente, na medida em que tem acesso a determinados objetos, a determinadas mercadorias, isso pode garantir uma melhoria das condições de vida. Sobretudo aqueles objetos que a gente chama da linha branca, né? Então, fogão, geladeira, máquina de lavar, mas também os outros objetos, né? Televisão, aparelho de DVD, que hoje está menos em voga, mas também foi importante durante os anos 2010, 2000 e 2010. O que a gente foi observando foi, na verdade, uma ampliação desse mercado de consumo e de um consumo viabilizado pelo crédito. Existiram condições macroeconômicas que facilitaram esse processo também, então a gente teve durante um bom tempo, até mais ou menos 2013, 14, uma elevação da renda dos trabalhadores. Isso também facilitou com que a população acessasse esses produtos de crédito e ampliasse o consumo. E essa dimensão do consumo, eu não me lembro, eu não sei se vocês se lembram de como foi festejado o surgimento de uma nova classe C. Isso foi muito tema debatido nos anos 2010, bom, 2000, 2010, né? Quer dizer, essa nova classe com acesso, com um rendimento um pouco mais alto e acesso ao crédito, que passou a consumir como se fosse as classes B de outrora, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, a gente teve a criação já há algumas décadas dessa sociedade de consumo brasileira que está estruturada não só a partir do acesso ao crédito, que é o que viabiliza que a população de baixa renda tenha acesso às mercadorias, mas também é uma publicidade feroz e também a obsolescência programada das mercadorias. Então, a gente cria um ciclo de compra, uso e descarte, quer dizer, um ciclo de consumo que se renova com cada vez mais velocidade. E isso é uma coisa muito nossa, muito brasileira, né? E a gente tem o entendimento de que, politicamente, né, durante os governos mais progressistas e também durante os governos mais conservadores, essa foi uma agenda importante, a agenda do consumo, né? E aí as condições de renda, elas ajudam a gente a entender um pouco desse processo também, as condições de inflação, as taxas de juros, né? Isso ajuda a gente a entender um pouco as conjunturas. Mas, estruturalmente, a gente tem a criação dessa sociedade de consumo a partir desses três pilares que eu mencionei. Obsolescência programada, publicidade e crédito, né? Uhum. E aí, né, levando essas três coisas em conta, muitas vezes a pessoa ainda está pagando as parcelas, né, com juros altíssimos e já está na hora de trocar o produto, que às vezes ele já nem funciona mais, não é nem por um capricho, né? Pois é, essa é a lógica na qual a gente está cada vez mais imerso. Embora o livro verse, né, tenha sido uma pesquisa direcionada às populações, quer dizer, uma pesquisa que teve como objeto as populações das periferias de São Paulo, muitos segmentos das classes C, né, ou até mesmo da classe B, podem se identificar com essa lógica do parcelamento, né? Talvez de outras mercadorias, né? Mas essa lógica do parcelamento é o que garante que a gente continue consumindo. E como você mesmo mencionou, Raquel, muitas vezes essa mercadoria ou já está estragada e aí a gente já tem que comprar de novo, ou não está estragada, mas eu quero comprar algo novo porque a publicidade veio com força e me convenceu de que está na hora de comprar um novo celular, uma nova geladeira, um novo fogão, uma nova televisão, né? Então a gente tem uma miríade de possibilidades que estão ligadas a esse universo do consumo cada vez mais frequente. A lógica do parcelamento ela está altamente capilarizada e organizando o orçamento familiar do brasileiro. E acho que isso é uma coisa que todos nós nos identificamos, sobretudo nas classes médias e nas classes baixas, né? Uhum.
E aí a gente chega no que, a meu ver, é a ideia central do livro, é de que o acesso a esses bens de consumo representaram sim uma melhora da qualidade de vida, mas não representaram a erradicação da pobreza, que ela mudou de cara. Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa nova cara da pobreza. A pesquisa ela se estrutura numa ideia das necessidades básicas insatisfeitas, né? Que é um caminho de você investigar o problema de forma multifatorial, né? Então, tem abordagens que focam muito na questão quantitativa. Então, o rendimento do trabalhador, né? Então, questões ligadas aos números propriamente ditos, de renda, sobretudo. Existem dimensões mais qualitativas e outras mais subjetivas. As qualitativas vão tentar entender as condições nas quais a população tem acesso a determinada infraestrutura ou determinado serviço, né? E a subjetiva está ligada à percepção do próprio sujeito sobre o seu papel nos estratos sociais, né? De uma determinada cidade, de um determinado território. Bom, o que eu tento fazer nessa investigação é combinar essas variáveis. Para mim, todas elas são importantes, inclusive a própria noção da subjetividade é importante, porque no livro está nítido isso, né? Eu dou muita voz aos meus entrevistados, me interessa o que eles têm a falar sobre a periferia e o entendimento que eles têm sobre as próprias dinâmicas de consumo, embora eu também analise essas falas, né? Obviamente, e eu relacione ela com os dados de renda, com a inflação, ou com os dados mais qualitativos de distribuição de infraestruturas e serviços. Mas o que a gente acaba constatando no livro, né, nesse estudo, ao longo desses últimos já 15 anos de investigação, é que, mesmo com acesso a esses bens que a gente considera como modernos, ainda existe na periferia, e sobretudo na periferia, muita escassez no que diz respeito às infraestruturas e serviços de qualidade. Então, por mais que você tenha uma geladeira moderna, um fogão de última geração, uma televisão que conecta à internet, um smartphone, pode ser que na tua casa a rede de energia não consiga nem segurar o uso de todos esses equipamentos ao mesmo tempo. Ou que na rua você tenha esgoto correndo a céu aberto. Então, as condições de infraestrutura na periferia reafirmam essa lógica de um acesso precário às infraestruturas e serviços, por mais que a população consiga acessar produtos modernos. Isso é a cara da modernização brasileira, né? Tem uma metáfora do Chico de Oliveira, um grande sociólogo brasileiro, que vai entender o Brasil como um ornitorrinco, né? O ornitorrinco é esse animal que tem características que são de diferentes espécies e reinos animais, né? Então ele tem bico de pato, ao mesmo tempo ele bota ovo, ele tem veneno, enfim, ele é essa equação esquisita de aspectos que podem ser contraditórios. Essa contradição é algo que eu fui perceber nos trabalhos de campo, na periferia, saindo na rua, vendo que a casa ali tinha o reboco, estava, né, com a construção exposta, ao mesmo tempo tinha antena parabólica, e ao mesmo tempo estava sem água, e ao mesmo tempo os filhos já estavam conectados à internet. Enfim, esse conjunto de contradições que são a cara da nossa modernidade, de uma modernidade que é desigual e que é típica não só do Brasil, né, mas dos países do sul global, de forma mais ampla. Bem no início do livro, me marcou muito esse trecho. Tem um senhor, não vou me lembrar o nome dele, mas ele está assistindo na casa dele a uma TV enorme de tela plana enquanto está correndo um esgoto na rua da casa, né? E eu lembrei muito ali em 2013, quando teve aquela série de protestos, e aí teve muitas análises, né? De por que as pessoas estavam protestando, e uma das coisas que foi dita foi que, sim, a vida das pessoas melhorou da porta da casa para dentro, mas da porta da casa para fora, essa questão, né, dos bens públicos, da coisa pública mesmo, a gente ainda estava muito precário, né? E isso aparece bastante em Parcelado. Essa para mim é uma questão fundamental, porque embora o consumo ele seja uma variável importante para a gente entender a sociedade brasileira, essa dimensão do acesso da população aos seus direitos, né, quer dizer que são marcadores de uma cidadania, né? Entendemos que temos consumidores, mas será que a gente está construindo uma cidadania verdadeira, né, no nosso país? Quem tensiona muito essa noção de cidadania e consumo é o próprio Milton Santos, um dos nossos maiores, bom, se não o maior geógrafo brasileiro, né? Que vai falar sobre isso, né? Sobre essa percepção de que às vezes nós nos tornamos consumidores e a gente não necessariamente está se tornando cidadão.
a cidadania passa também pelo acesso e pela luta pelas infraestruturas e serviços que são direitos da população. Pelo direito à habitação de qualidade, pelo direito a saneamento básico, pelo direito à energia, né, e segurança, pelo direito a espaços públicos de lazer, né? Uma das coisas que mais me chamaram a atenção na pesquisa é uma espécie de interiorização do lazer. O que eu quis dizer com isso? A infraestrutura mais bem avaliada pela população era basicamente as infraestruturas de energia elétrica e telecomunicação. São as duas infraestruturas necessárias para fazer com que um celular funcione, né? Então, essas infraestruturas, elas além de serem as mais bem avaliadas, são aquelas que são responsáveis pelo uso de equipamentos elétricos e eletrônicos que ocupam muito tempo livre dos trabalhadores e dos estudantes nas periferias. Então, eu fazia as entrevistas, frequentemente tinha filhos no quarto, usando internet ou vendo televisão. Quer dizer, o tempo livre sendo usado dentro de casa com esses equipamentos. Claro que a gente também, eu também acompanhei e percebi na paisagem as boas e velhas práticas de lazer na rua. Jogar futebol, empinar pipa, conversar. Mas o que a gente vai vendo com o tempo também, e os próprios entrevistados falaram, que a principal forma as principais formas de lazer estão ligadas muito a assistir televisão, ou até mesmo ir à igreja, que não deixa de ser uma prática internalizada, né, em espaços fechados. Enfim, a gente tem uma questão aí séria de infraestrutura de lazer, que inclusive foi a infraestrutura e o serviço mais mal avaliado pelos entrevistados. Parques, praças, né, os equipamentos de lazer de forma geral, de lazer e cultura. E falando em tempo livre, uma coisa que o livro mostra bem é que sobra muito pouco tempo livre, né? Para as pessoas darem conta de pagar essas parcelas, de não ficarem com o nome sujo na praça, tem que equilibrar um trabalho CLT com outro bico ou vários bicos ao mesmo tempo, né? Então tem um senhor que ele fala, eu vou ler aqui um trecho do que ele diz, essa é a única saída para a gente, trabalhar mais. Essa parte do livro eu achei assim muito dolorosa de ler, porque as pessoas praticamente não têm vida, não têm nem tempo de dormir, né? Então essa é uma outra face da pobreza também, né? Esse trabalho que exaure o trabalhador. É o custo perverso dessa equação, né? A captura do tempo livre. Se por um lado esse sistema, né, essa sociedade de consumo que criou essa estrutura via crédito, né, via obsolescência programada e via publicidade, ela compromete o futuro do orçamento doméstico, ela também compromete o tempo livre, né, a organização do tempo no presente. Então, essas declarações dos meus entrevistados relacionadas ao aumento da jornada de trabalho, elas dizem respeito a uma cultura que está posta aí na sociedade e também na periferia, de ampliação, da tentativa de ampliação da renda, justamente para financiar os custos, né, de uma família. Então, assim como é importante consumir, é importante salientar que tem um custo esse aumento de consumo. Não só o custo da taxa de juros, mas também o custo do cotidiano, né? Então, o aumento da jornada de trabalho de homens e mulheres, também os adolescentes que vão entrando no mercado de trabalho também para colaborar com as famílias, né? Então, a resposta que vai sendo dada para evitar a situação de inadimplência e insolvência é mais trabalho, né? Então, existe um entendimento da situação, no sentido de que entende que está endividado, entende que pode ficar inadimplente ou insolvente, e a saída para isso é trabalho. Não tem outra saída possível, né, para o aumento da renda da população. É trabalhar mais e é comprometer o tempo livre, né? E isso tem um impacto doloroso, né, se a gente for pensar, para esses segmentos da sociedade que são a maior parte da população brasileira, né? Quem de nós nunca conversou com um trabalhador de Uber que está trabalhando mais de 12 horas ou até 12 horas por dia, né? Ou de qualquer aplicativo de carros de aplicativo, né? Ou entregadores que também estão trabalhando e, aliás, estão cada vez se organizando mais em torno das condições de trabalho, reivindicando melhores condições de trabalho, né? Então, a gente está vivendo esse momento na nossa sociedade, em que o consumo não está sendo questionado, né? Isso é importante ser dito. Não estou vendo nenhum tensionamento social em torno do consumo. O crédito não está sendo muito questionado, o que está sendo questionado mais são as taxas de juros e, enfim, a gente tem aí um cenário que está cada vez mais se complexificando em termos das lutas sociais em busca dos direitos, né? Queria falar mais um pouquinho dessa questão do trabalho. Eu vou ler um trecho aqui do livro.
abre aspas, trata-se de um mecanismo estrutural de captura do tempo das classes populares, no qual o boleto não é apenas um instrumento de cobrança, mas também de controle. Queria que você comentasse um pouquinho esse trecho, por favor. Essa ideia do boleto sendo um mecanismo de controle, e aí eu desenvolvo a ideia de alienação do futuro, é uma ideia que já está na minha dissertação de mestrado, mas que parece que vai ganhando cada vez mais força, né? É essa dimensão e essa percepção do sujeito de que ele está trabalhando para pagar a prestação de objetos que muitas vezes ele já pagou, né? Então, essa organização familiar, do orçamento familiar, em torno do pagamento de parcelas, que nunca terminam. Nunca terminam porque ou algum membro da família acaba comprando um novo objeto também parcelado, e aí vão surgir novas parcelas, porque quis comprar e está tudo certo, ou quis comprar porque a propaganda fez efeito, né? Ou porque o equipamento quebrou, porque é por causa da obsolescência programada, que a gente comentou anteriormente. Então, o que a gente vem observando é essa lógica presente de forma crônica, quer dizer, ela não se esgota. Mesmo com algumas políticas pontuais do governo, como, por exemplo, o Desenrola, a gente observou, desde o Desenrola, mais de 9 milhões de endividados retornando, quer dizer, 9 milhões de brasileiros voltando à situação do endividamento e da inadimplência, né? Então, essa ideia desse endividamento crônico, dessa alienação do futuro, dessa gestão da escassez, na verdade, é algo que está caracterizando o cotidiano dessas populações, né? E quando a gente tem o comprometimento do orçamento, quer dizer, eu entendo que eu tenho que trabalhar para pagar essas parcelas e eu tenho que, quer dizer, eu projeto no futuro o meu trabalho em torno do pagamento dessas parcelas. E eu também organizo meu cotidiano diário em função do aumento da jornada de trabalho para poder pagar, aumentar minha renda e também pagar parcelas. Onde é que estão as outras possibilidades da vida, além do consumo, né? E do trabalho. Então, pensar em outras lógicas de aonde essa população vai poder sonhar. Isso do ponto de vista mais simbólico, né? Mas do ponto de vista concreto, quais são as possibilidades de mobilidade social dessa população? Que está cada vez mais trabalhando mais para pagar os boletos de objetos ou de compras. Aí também estão entrando as bets, né? Isso é uma questão importante de ser dita, Nossa, né? Bets entrando com força a partir dos últimos anos, comprometendo o orçamento doméstico e endividando cada vez mais a população, as famílias da periferia. Então, como é que a gente vai parar para pensar esse projeto de sociedade, no qual a população de baixa renda consome, consegue consumir via crédito, e o que há de mais perverso para mim nessa lógica? A população de baixa renda, que já é a população que tem o pior acesso às infraestruturas e serviços na cidade, também é a população que vai pagar mais pelo mesmo objeto. Quando ela parcela, ela está, na verdade, pagando um valor muito maior pelo mesmo objeto que alguém que não parcela porque tem mais dinheiro. Então, perceba a lógica, ela é assim, é uma arquitetura muito perversa nesse sentido de que não bastasse tudo, esse sujeito, e sobretudo sujeitos negros, isso é importante ser dito, porque as maiores taxas de juros são cobradas especialmente na base da pirâmide social, que são mulheres negras. Isso é um relatório recente do Banco Central, acabou de revelar, recente mesmo, acabou de ser lançado. Tanto que nem aparece no livro nesses termos, mas, enfim, no livro eu falo sobre a relação salarial, né? Mas essa camada da base da sociedade, que também, além de tudo, sofre com racismo estrutural e institucional da nossa sociedade, é quem vai pagar mais pelo mesmo objeto. Então, é uma situação que a gente tem que parar para pensar sobre isso na nossa sociedade, né? Começar a olhar para essa questão com mais seriedade. já que você trouxe esse tema racial, queria apontar também que uma coisa bem interessante do livro é isso ser muito explicitado, né? Então, todas as pessoas que aparecem, o que também é muito bom, porque muitas vezes livros que vão tratar de questões econômicas focam só no macro, no número, né? E ali você tem a conversa com as pessoas, como que elas vivem, né? E você sempre coloca, né, se a pessoa é branca, negra, o tom de pele e tal, e tem uma pessoa branca, né, se não me engano, o resto é todo mundo negro de vários tons diferentes de pele. Então, assim, é muito focado, né, tem um foco racial aí, é uma política de exclusão, né? A dimensão racial, isso foi um incômodo meu que foi crescendo com o tempo, na medida em que eu fui fazendo minhas investigações, que é a opção, eu trato como uma opção política da intelectualidade brasileira, grande parte da intelectualidade brasileira no campo das humanidades e das ciências sociais,
e não fazer um estudo sobre as cidades a partir da questão racial. Porque, na verdade, a gente tem uma tradição, eu falo mais no campo da geografia urbana ou mesmo do urbanismo, mas também da sociologia urbana, enfim, que fazem estudos sobre pobreza, sobre segregação socioespacial, sobre uma série de conceitos, e não tratam a questão racial nas suas análises. Né? A questão racial parece como uma nota de rodapé, frequentemente, e olhe lá, né? Isso me parece problemático, porque se eu não paro para olhar a sociedade brasileira e a sua estruturação a partir da racialização dos sujeitos e do racismo, eu não vou conseguir fazer a leitura do território. Não deste território no qual nós estamos. E a cidade de São Paulo é isso. A gente nunca olha para São Paulo a partir da dimensão racial, né? Tem um estudo importante da professora Raquel Ronick da FAO, dos anos, acho, a virada dos 70 para 80, ou dos 80, preciso olhar, faz tempo que eu li esse estudo, mas que vai falar sobre os territórios negros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela já está chamando atenção para essa dimensão. Mas pouco se avançou nesse sentido, nesse debate. E não se avançou por uma opção, retomo, porque, na verdade, esse debate já está posto desde os anos 50 na sociologia, de forma mais ampla, né? Na história, na sociologia. E na geografia, que é da área da qual eu falo, esse debate está ganhando uma força agora, mas para estudo da cidade de São Paulo, são pouquíssimos estudos que versam sobre a questão racial. Pensando que São Paulo, isso é uma coisa importante ser dito, é a cidade das Américas que possui a maior população negra. Então, em termos absolutos, né? Então, isso é algo que precisa ser olhado com mais seriedade. E aí, quando eu seleciono os bairros, pego uma péssima palavra, quando eu seleciono os bairros da Brasilândia, do Jardim Ângela e do Jardim Helena, que são bairros nas periferias norte, sul e leste de São Paulo, eu estou olhando para bairros cuja população é majoritariamente negra em termos estatísticos mesmo, já estão os dados consolidados, né? Então, não tem como não olhar para a questão racial quando eu estou discutindo não só pobreza, mas também riqueza, né? Então, quando eu estou olhando para a cidade, para a maior metrópole brasileira, eu não posso fingir que essa questão não existe, me parece, pelo menos. Essa é uma perspectiva minha, científica. Tem uma questão que não foi profundamente abordada no livro, mas eu acredito que nas conversas com as pessoas você deve ter sentido questões de saúde mental que vêm desse medo de ficar com o nome sujo, dessa necessidade de trabalhar trocentas horas por dia. Fala um pouquinho sobre esse aspecto, por favor. Olha, as entrevistas foram revelando muitos aspectos cotidianos dessas populações, né? Essa dimensão da saúde mental, ela pode começar a ser pincelada com mais atenção. Realmente não foi o foco principal da investigação. Mas sim, a gente vai vendo o caráter extenuante com que as coisas vão sendo ditas, sobretudo, e vão se repetindo ao aumento da jornada de trabalho e as reclamações legítimas com relação às infraestruturas, o cansaço, né? Com relação às infraestruturas. Uma coisa muito comum, inclusive, era os meus entrevistados, num primeiro momento, alguns deles, não todos, virarem para mim e falarem: olha, vocês vêm sempre aqui para a periferia, vocês, né, da universidade, pegam dados e nada muda. Ficam fazendo entrevista com a gente, nada muda. E aí é um momento que você tem que parar e falar: olha, escuta, pode não estar mudando agora, mas no futuro há de mudar, porque o tempo da produção do conhecimento científico não é o tempo da política pública. Então a gente produz, olha esse estudo, né, que eu estou desde 2009 fazendo. É, o tempo da política pública, ele é um tempo mais veloz, é uma resposta de curto prazo, curto médio prazo. O trabalho acadêmico, ele tem uma consistência e um nível de profundidade de outra dimensão. Voltando a essa questão, isso só para trazer um exemplo, né, de como alguns entrevistados se reportavam a mim, às vezes, com insatisfação com relação ao próprio trabalho do cientista, né? Mas essa percepção eu fui observando nas entrevistas a partir dessa dimensão dos sujeitos que têm que trabalhar mais, né? Ao mesmo tempo, muita resiliência. A gente sabe, né, que o trabalhador brasileiro ele é fundamentalmente um sujeito resiliente, mas é também um sujeito crítico do cotidiano, né? Nem só de meme vive o brasileiro. A gente tem muito posicionamento crítico, né? Então, de angústia, de insatisfação, de indignação, de organização social, né? Então, isso é uma coisa que foi aparecendo. Eu não tenho tanto indicativo em função da pandemia, por exemplo, né? Porque nesse período da pandemia
as pesquisas deram uma parada e depois eu retomei um outro contato das entrevistas para fazer um acompanhamento. Mas esse olhar focado para a questão de saúde mental é um campo importante de ser investigado. Inclusive porque essa questão do endividamento e desse comprometimento do futuro é algo, e a própria questão da inadimplência e da insolvência é algo muito sério. E aí, algo importante de ser dito também é a percepção das entrevistas, dos entrevistados, do orgulho, primeiro, de possuir alguns objetos e, segundo, de pagar as coisas. Então, frequentemente, eles viram e falam, isso aqui já é meu, eu paguei. Uma espécie de honra, né? Por eles terem comprado e terminado de pagar as parcelas de um objeto. Isso está ligado a uma história de exclusão da população, sobretudo negra e periférica brasileira, nas cidades, de não acessar as mercadorias, né? Isso está ligado ao nosso passado da escravidão mesmo, né? Então, Uhum. essa sensação de que ter acesso a uma determinada mercadoria, quando geralmente não se tem acesso, por exemplo, à terra, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a questão do medo de ficar com o nome sujo, né? O que que representa concretamente para a população da periferia ficar com o nome sujo e que tipo de nervosismo, de angústia as pessoas passam por causa desse temor? Esse temor, ele é corrente e isso apareceu nas entrevistas, esse medo da inadimplência e da insolvência, desculpa. Explica a diferença entre os dois, se você puder, que acho que nem todo mundo sabe. Endividado, todo mundo que parcela tá? Pagando em dia ou não. O inadimplente é quando o sujeito atrasa o pagamento de parcela. E o insolvente é quando o sujeito não consegue pagar uma determinada parcela ou um determinado parcelamento, né? Então, às vezes você atrasa e depois você paga, né? Enfim, né? 1, 2 meses, enfim. E a insolvência é quando o sujeito não tem condições de pagar, né? E aí, muitas vezes, o CPF fica negativado, enfim, tem toda essa questão. É, numa sociedade como a nossa, uma sociedade de consumo, bom, todas as sociedades são de consumo, parece que não é uma exclusividade nossa, né? Mas na forma como a nossa está estruturada, a nossa sociedade de consumo e o caráter da sociedade brasileira do ponto de vista ético e moral, o pagamento no prazo é um valor, né? E eu vou fazer tudo o que eu puder para pagar no prazo. O sistema financeiro sabe disso, inclusive é por isso que ele capilariza os seus produtos de crédito. Porque se a população brasileira tivesse um caráter de inadimplência e insolvência para valer, o mercado financeiro jamais perderia dinheiro, né? Então, quando o mercado financeiro, quando o sistema financeiro brasileiro, os bancos, as instituições de crédito, bancárias ou não, enfim, quando eles criam objetos de produtos de crédito para essa população de baixa renda, é porque eles estudaram essa população de baixa renda e entendem que elas pagam. Isso é uma coisa importante de ser dita. O mais pobre paga, porque isso é um valor para ele. E aí as entrevistas revelam isso. E eu já falei em outros momentos, né? Eu me lembro de duas entrevistadas, isso é interessante, que foi na Brasilândia isso, e elas bateram no peito falando que agora pagam a conta de luz. Antes era gato, gambiarra, mas agora elas pagam, e elas batem no peito falando, agora eu pago. Então é isso, é um orgulho, um valor, né, para essa sociedade, para esses segmentos da nossa sociedade, o pagamento das parcelas. E aí eu vou fazer o que tiver que fazer para conseguir arcar com essas parcelas dentro dos prazos. E fazer o que tiver que fazer significa aumentar a jornada de trabalho, basicamente. Mas além dessa questão moral, né, de que é um valor você tá com as contas em dia, tem uma questão mais concreta também, se a pessoa fica com o CPF negativado, o que que isso traz de consequência para ela? Isso dificulta o acesso a novas linhas de crédito, por exemplo, em novas compras, o que também é um problema nessa sociedade. Existem relatos de população de pessoas que vão tensionando essa lógica e que esperam 5 anos para que o problema seja resolvido no banco, enfim. Mas entre os meus entrevistados, isso não foi uma questão, inclusive porque eu sou o entrevistador, né? Eu tenho plena consciência de que talvez eu teria que ter ficado mais tempo conhecendo algumas famílias para entrar nessas filigranas, assim, porque não é algo fácil do entrevistado falar para o entrevistador, ainda mais quando ele é da universidade, né? De que eu não pago, de que eu vou esperar dar 5 anos. A minha amostra dos entrevistados, todos trazem essa questão como um valor propriamente dito. Embora eu já tenha escutado histórias, né, de sujeitos que vão tensionando essa lógica do sistema
é, buscando uma situação, não buscando, né, mas entrando numa situação de inadimplência que se torna uma situação de insolvência e contando com o fato de que daqui a 5 anos, geralmente esse é o tempo, né, o nome volte a ficar limpo e a dívida desapareça. Agora, 5 anos é um planejamento é, complexo, né? Ficar 5 anos com Sim. uma dívida para ela desaparecer. Quem E, consegue viver Cau- assim, né? e Cauê, quais caminhos, né, são possíveis para que as pessoas tenham acesso a esses bens que não são só um capricho, né? Um celular hoje você não trabalha se você não tiver um celular, né? Quais então são os caminhos para que as pessoas possam acessar esses bens que são necessários, sem ficar reféns, né, desses juros, enfim, sem que o sistema financeiro lucre tanto, né, mantendo essas pessoas, nessa pobreza? Pois é, a gente vê muita gente argumentando em torno da questão das taxas de juros, e realmente as taxas de juros praticadas no Brasil são algo exorbitante, né? Depende do produto de crédito, mas sei lá, 5% ao mês, 6% ao mês, né? Não falam juros compostos, que quando você compra uma mercadoria, o ideal é você saber o custo dessa mercadoria no total dos juros, né? Então, quanto vai custar isso no final do processo, né? Essa dimensão talvez fizesse a gente ter maior preocupação com a compra sem ser parcelada. Eu não sei se a estratégia seria voltar para a lógica do entesouramento, né? Isso seria pouco interessante para o capital financeiro, né? Então, o que era feito nos anos 80, quando a população não tinha acesso a essas linhas de crédito. Mas eu acho que é importante também a gente pensar na dimensão da educação, né? Da educação financeira. E quando eu falo educação financeira, eu não estou falando só da gestão do orçamento doméstico, estratégias para gerir melhor o próprio orçamento familiar. Eu estou falando do conhecimento da máquina do sistema financeiro nacional, né? Acho que isso é uma coisa importante, porque senão corre o risco da gente moralizar a questão. O que significa moralizar a questão? Significa culpar o mais pobre por estar endividado, né? Então, ele está endividado porque é descontrole de gastos, né? Pode existir uma situação de descontrole de gastos, mas ele também está endividado porque está sendo praticada uma taxa de juros de 5% ao mês. E é importante que o sujeito da periferia saiba disso, saiba que a gente tem uma organização de um sistema financeiro nacional na qual essas grandes empresas elas têm lucros exorbitantes, ano após ano batendo recorde, enquanto a população está cada vez mais endividada. É o mesmo projeto de país. E é isso que me parece importante, a gente olhar para esse projeto de país e pensar o que a gente quer ser. E se a gente quiser ser isso, beleza, já estamos sendo, né? Por isso que eu não vejo muita saída do ponto de vista do endividamento crônico. Eu acho que a gente vai seguir endividado. A questão é se a gente vai seguir inadimplente ou insolvente, o nível de consciência que a gente tem desse processo, acho que isso é importante ser dito. Pensar a questão do consumo e dessa renovação do ciclo de consumo. Será que eu realmente preciso trocar de celular a cada 2 meses? Será que não tem uma outra marca de celular que dure mais? Sei lá, estou pensando formas alternativas. Será que essa publicidade qual é o papel que ela está tendo na criação dos meus desejos de consumo? Porque isso também é importante, né? É, quando a gente fala da publicidade, meio como se fosse publicidade, bem feita essa propaganda, hein? Mas, na verdade, publicidade é uma técnica de criação de desejos muito sofisticada, ainda mais no Brasil, que tem um dos principais cursos de publicidade do planeta. A publicidade brasileira é muito competente, né? E se você vai olhar a grade de um curso de publicidade, você vai ver lá psicologia 1, psicologia 2, psicologia 3, psicologia 4. Porque, na verdade, a psicologia o entendimento da mentalidade, do cérebro humano, é fundamental para você criar os desejos, né, para o mercado. Então, é uma equação complexa aí que a gente vai ter que balancear. As saídas do governo, que vão ser tensionadas nas próximas semanas, né, porque esse assunto está muito quente, elas provavelmente vão resolver uma situação pontual para muitas famílias, mas ela não resolve nada de ordem estrutural, é uma política de curto prazo. Isso é importante ser dito também. O que é importante, não estou desqualificando a medida, mas entender que ela é Que uma política de curto medida prazo, ela não deixa. resolve. O Qual medida? Desenrola Brasil, o Ah, sim, Desenrola. sim. Mas resolve ali naquele momento, depois a pessoa já acumula outras dívidas, né? Acredita É, que deveria haver algum tipo de regulação, por exemplo, dos juros que os bancos, as financeiras podem praticar? com certeza.
Isso me parece o mais importante e a gente precisa fazer um estudo sério. Aliás, já existem estudos sérios sobre isso, comparando com outras sociedades, porque a nossa realmente é mais exorbitante. Por exemplo, na Europa, em muitos países europeus, é 5% ao ano, quando a gente paga 5% ao mês. Né? Então, a gente se espelha tanto na Europa para tanta coisa, né? Para esse caso, por exemplo, não se espelha. Um momento bom para se espelhar na Europa, por exemplo. Então, acho que isso é importante, a gente construir esse outro modelo. Dito isso, mesmo tendo essa lógica do endividamento, enfim, mesmo tendo taxas de juros, pensando em taxas de juros mais baixas, isso não resolve a situação de endividamento crônico. O parcelamento vai continuar. Parece uma lógica nossa mesmo na sociedade, como a gente optou enquanto sociedade, né? Quer dizer, optou é uma palavra meio forte, né? Como a coisa foi se desenhando ao longo das últimas 3 décadas. Mas o parcelamento é a regra do consumo, né? No Brasil. Cauê, para a gente encerrar, faz aí mais um merchan do livro, onde as pessoas conseguem achar, quem quiser ler. Olha, o livro parcelado, Dinâmica de Consumo na Periferia, ele chega às livrarias no dia 20, eu ia falar 20 de fevereiro, olha como eu ainda estou, já está em abril, né? 20 de abril. O lançamento deve acontecer no começo de maio, mas busque nas livrarias das suas cidades, pela editora Fósforo. Eu estou falando de São Paulo, então aqui nas livrarias, Megafauna, Livraria da Vila, Martins Fontes, Livraria da Travessa. Eu estou fazendo merchan mais das livrarias do que do livro, na verdade, mas eu espero que essas livrarias já estejam a partir do dia 20 com o livro. Se não, vocês podem entrar no site da Fósforo também e fazer a compra por lá, ou pelos outros sites de venda de livro, né? E aí eu não vou citar os nomes porque seria muito merchan. Obrigada, Cauê. Super bom esse papo. Brigadíssimo, Raquel, e brigadíssimo a todos que estão escutando a gente. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê numa próxima. Tchau.